Agora nós vamos falar sobre as exigências de normatividade específica no direito processual previdenciário. E mais uma vez a gente vai utilizar como base o livro do professor José Antônio de Savares. Bom, o primeiro deles, que é a primeira exigência normativa específica do direito previdenciário, é o interesse de agir. E muitas vezes o interesse de agir na demanda previdenciária, ele acaba sendo confundido como o mero indeferimento pelo INSS. Mas o interesse de agir, ele não vai surgir simplesmente pelo indeferimento do INSS. Em algumas demandas, sim, o interesse de agir surge a partir do indeferimento do INSS. Mas em nem todas as demandas isso acontece. Por exemplo, eu posso obter um deferimento do INSS e ainda assim pleitear o Poder Judiciário numa ação revisional. Eu não tive um indeferimento de um benefício, mas eu tive a concessão de um benefício que não foi concedido da forma como o segurado teria direito. Então, de forma geral, o que a gente traz aqui é o interesse de agir, a comprovação do interesse de agir é uma exigência normativa específica aí do direito processual previdenciário, que normalmente vai se caracterizar pelo indeferimento administrativo do INSS. Mas, já de início, a gente deixa claro que isso não é a única forma de comprovar esse interesse de agir, porque essa forma, ela pode mudar de acordo com o tipo da ação previdenciária, conforme a gente vai ver logo em seguida. Dentro dessa discussão de interesse de agir, é importante a gente retomar aquele tema 350 do STF, que consolida o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende do requerimento do interessado e não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS ou se excedido o prazo legal para sua análise. Então, nesse tema 350 do STF, que a gente já abordou em outras aulas, ficou configurado que é preciso o prévio requerimento administrativo para que se ingresse com a demanda judicial. Porém, o prévio requerimento administrativo não deve ser confundido com o exaurimento da instância administrativa. É preciso que o segurado ele faça seu requerimento inicial no INSS, obtenha uma decisão do INSS e a partir dessa decisão, sendo ela favorável ou não, ele pode recorrer administrativamente, seguir ali no âmbito administrativo, ou ele pode decidir ir para o Poder Judiciário, porque ele não precisa esgotar a via administrativa. Como a gente também já falou em outras aulas, existem exceções. Quando é público e notório que a autarquia previdenciária ela tem um entendimento contrário ao interesse daquele segurado, seria possível ingressar diretamente no Poder Judiciário, mas como a gente falou aqui, essa é uma decisão um pouco temerária, você seguir com o processo e correr o risco de ter ali um entendimento de que não, aquela decisão, aquele entendimento não é público e notório do INSS, que é contrário àquela demanda. Então, é mais prudente que a gente ingresse com o pedido administrativo primeiro, e faça esse prévio requerimento administrativo. Bom, mas como eu havia falado para vocês, o interesse de agir nem sempre surge a partir de um indeferimento. Então, vamos ver alguns tipos de ação previdenciária e qual seria o interesse de agir em cada uma delas. Primeira ação seria as ações de concessão de benefícios previdenciários. Nessas ações de concessão em que eu busco a concessão, eu busco uma aposentadoria, eu busco um salário de maternidade, eu busco uma pensão por morte, de fato, de modo geral, o interesse de agir ele surge a partir do indeferimento da administração. A administração negou a concessão daquele benefício. Então, eu teria aqui essa forma clássica do interesse de agir a partir do indeferimento da administração. Porém, nós temos também outros tipos de ação. Então, por exemplo, nas ações de revisão de benefício previdenciário. O interesse de agir, ele ocorre não por um indeferimento puro e simples da administração. A administração ela pode até ter concedido o benefício, porém, ela não reconheceu alguma parte daquele direito. Por exemplo, eu posso ter uma aposentadoria concedida, mas naquele processo administrativo o INSS não reconheceu um tempo especial, o INSS não reconheceu o tempo de magistério, e isso teve uma repercussão na regra que foi aplicada, consequentemente teve uma repercussão no valor do benefício. O INSS pode não ter considerado um tempo que não constava no CNIS,
que não tinha registro em carteira de trabalho, mas que o segurado juntou provas materiais, tinha provas testemunhais, de que de fato trabalhou e que aquele tempo deveria ter sido reconhecido independentemente de contribuição. Então, o INSS pode ter concedido o benefício, mas sem esse lapso temporal, acabou acarretando num benefício, num valor inferior, numa data de concessão posterior, e aí acabou comprometendo os atrasados. Então, percebam que eu posso ter diversas ações em que o interesse de agir não necessariamente vai partir de um indeferimento. Terceiro, interesse de agir nas ações de restabelecimento de benefício previdenciário. Aqui, o interesse de agir ele surge a partir da cessação ou do cancelamento indevido de um determinado benefício. Nesse sentido, por exemplo, nós temos o tema 277 da TNU. Esse tema diz que o direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária, com estimativa de data de cessação do benefício, pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação, recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o que não se configura interesse de agir em juízo. Eu trouxe esse tema 277 da TNU para poder exemplificar o que seria uma ação de restabelecimento de benefício. Então, imagina que o segurado ele estava recebendo um auxílio em incapacidade temporária, fez um pedido de prorrogação dentro daquele lapso temporal estabelecido pela legislação, ou seja, atendeu o que estava disposto na legislação e o que estava disposto nesse tema 277 da TNU. Porém, o INSS, ele não reconhece aquele direito e cessa o benefício. Poderia ingressar com ação de restabelecimento de benefício previdenciário, pedindo a continuidade dos pagamentos sem nenhuma interrupção temporal. Então, perceba que aqui o interesse de agir já seria diferente. E, por fim, nós temos as ações de manutenção de benefício. Que aí o interesse de agir ele surge quando eu tenho uma ameaça de um ilegal encerramento do benefício. E aí o interesse de agir estaria exatamente nessa ameaça à cessação de um direito previdenciário. Portanto, a gente conclui que o interesse de agir nas ações previdenciárias, ele precisa sempre ser comprovado. Via de regra, se configura através do indeferimento do benefício, do pedido do segurado pelo INSS, pela autarquia previdenciária, porém, não é a única forma de se comprovar o interesse de agir. Esse interesse de agir, ele pode modificar de acordo com o tipo da ação previdenciária que está sendo proposta. A gente se vê na próxima aula.